Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou indicar um canal para vocês chamado Sarça Ardente. É o canal da Cilei. Ela tem um conteúdo muito bom do Evangelho no YouTube. Inclusive ela faz vídeo, até produz vídeo ali para o Lucas Guerreiro, lá no canal Videira Verdadeira. Toda quarta lá ela tem o papo tudo de bom lá no Videira Verdadeira. Mas entrem aqui no canal dela, vou deixar o link na descrição do meu vídeo aqui, o nome do canal é Sarça Ardente. Então entram lá e se inscrevam no canal dela. E façam um comentário lá, tá bom? Dizendo assim, o Vanderlei me indicou o canal. Tá bom? Muito obrigado aí a vocês todos que vão se inscrever lá, tenho certeza que vocês vão se inscrever e vão gostar do conteúdo dela. Bom, hoje eu vou começar a mensagem do Vem e Segue-me contando uma experiência que eu tive na missão. Quando eu estava com o meu companheiro lá em Anápolis, compartilhando o evangelho como elder, né, como missionários ali, nós visitávamos uma família e estávamos compartilhando a mensagem com eles. E a pessoa da família ali acabou comentando que tinha um livro que falava da nossa religião. E eu fiquei muito surpreso com aquilo, falei, deixa-me ver o livro. Aí eles me mostraram ali, e aí eu fiquei mais interessado ainda no livro, porque o livro ele falava na verdade de várias religiões, e falava como as pessoas da religião deles teriam que fazer para que cada pessoa de outra religião se batizasse ou se convertesse à igreja deles, né? E eu fiquei muito interessado naquilo, falei, nossa, eu tenho que ler esse livro, me empresta, né? E aí, com muita insistência ali, eles me emprestaram o livro, eu levei para casa com o meu companheiro, e aí eu comecei a ler o livro ali. Logo no começo que falava ali sobre a nossa religião, na verdade eles falavam da religião chamando a igreja de Mórmon, tá bom? Mas a igreja não é a igreja Mórmon, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, aí falando sobre a religião ali, eles falaram assim, olha, para você batizar um Mórmon, o ponto fraco deles é a família. Eu falei, o quê? Como assim, né? A igreja prega tanto sobre família, como pode ser um ponto fraco a família, né? E aí eu já dei descrédito no livro, né? Eu falei, não é possível um negócio dele, eu vou continuar lendo aqui. Aí eu comecei a ler e eu fui entender aquela frase que eles estavam dizendo. Eles dizem ali que a igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, ela prega tanto sobre a família, que se você quer conquistar alguém da igreja para ser batizado na igreja deles, você tem que fazer com que aquela pessoa se torne parte da sua própria família. E ali tem os passos a passos, né, do que você deve fazer para a pessoa se sentir bem-vindo na família da pessoa, com elas ali. E aí, num dos passos ali, eu estava compartilhando com meu companheiro. É que sempre quando nós chegávamos lá, eles davam alimento para nós, né? Vinha ali, forravam a mesa, traziam uma bolachinha, um suco, uma hora era um bolo, outra coisa. Então um dos passos era alimentar a pessoa ali, e aí eu comecei a dar risada com meu companheiro, porque sempre quando nós íamos lá, realmente eles davam alimento ali. Mas eu fiquei muito grato ao ler aquele livro e perceber que outra religião considera que a nossa religião ela prega muito sobre a família. Eu fiquei muito grato sobre isso. Bom, eu não me batizei na igreja deles lá. Não é com bolachinha ou suco que iriam me conquistar. Aliás, eu faço parte da igreja porque eu orei, eu recebi um testemunho de Deus para ser batizado na igreja, tá bom? Eu recebi a confirmação de que este era o caminho certo para mim seguir. Bom, continuando a mensagem aqui, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o novo e eterno convênio do casamento. Aqui na seção 131 de Doutrina e Convênios, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó: na glória celestial há 3 céus ou grau, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Se não o fizer, não poderá obtê-lo. Então fala aqui que no céu, né, no reino celestial, existe 3 céus ou graus de glória. E para entrar no mais elevado, a pessoa precisa entrar na ordem do sacerdócio aqui, que significa o novo e eterno convênio do casamento. Só uma coisa aqui para esclarecer, o novo e eterno convênio não significa ser selado no templo, tá bom? O novo e eterno convênio é a soma de todos os convênios, conforme está registrado aqui, né? Antes de estar entre parênteses aqui, fala que precisa entrar na ordem do sacerdócio, ou seja,
precisa receber todas as ordenanças para entrar nesse grau mais elevado ali, tá bom? Ou seja, e dos passos da ordenança é ser selado no templo ao seu cônjuge, tá bom? Então é um requisito aí também. Então quando falo novo e eterno convênio, novo, por que novo? Novo porque toda vez que começa uma nova dispensação, esse evangelho, né, esse sacerdócio e o evangelho, ele é dado novamente ali, né, as ordenanças, então se torna novo novamente. Mas ele é eterno, sempre existiu. Para entrar nesse grau de glória, sempre precisou fazer esse convênio, tá bom? Então é isso que significa aí o novo e eterno convênio, é a soma de todos os convênios que nós fazemos. Igual nós não podemos entrar no céu se nós somos seletivos com os mandamentos, né? Eu quero guardar só esses mandamentos que me aguardam, que eu gosto, né? E esses outros mandamentos aqui eu não vou guardar. Não pode ser assim. Assim também é com os convênios, né? Eu não posso simplesmente ser batizado, receber o Espírito Santo, receber o sacerdócio e depois dizer, ah, não, no templo eu não vou entrar no templo, não. Não, tem que entrar no templo, tem que se selar no templo, tá bom? Caso contrário, como diz a Escritura aqui, não poderá obtê-lo, tá bom? Então vamos continuar a mensagem aqui. Vou compartilhar com vocês aqui, né, que essa parte aqui que fala sobre as famílias poderão ser eternas, é realmente sobre ser selado com a família, tá bom? A família é a unidade social mais importante nesta vida e também será no reino celestial. As famílias aqui na Terra, elas são constituídas não só para tornar as coisas mais fáceis para nós, mas também para ser um exemplo da eternidade, é um padrão, tá bom? Lá no céu nós viveremos em família também. Então é bem interessante sobre isso. Algumas religiões não creem que nós vamos viver no céu como famílias, tá bom? Acredita ali que todos serão anjos. Inclusive eles utilizam uma escritura que é lá em Mateus capítulo 22 para afirmar isso, tá bom? Que não seremos família, mas todos serão anjos de Deus. Bom, eu vou compartilhar essa escritura e a explicação de Jesus Cristo para que nós possamos entender um pouco melhor. Bom, então aqui o que está acontecendo? Em Mateus 22, os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. E aí eles vêm com uma questão para Jesus Cristo ali, eles vêm com uma pergunta para provar que a ressurreição não existe. E aí eles vêm com essa pergunta e eles fazem a pergunta com uma hipótese, né? E falam assim, ó, um homem, né? Porque na época de Moisés, quando um homem falecia, né, e ele era casado ali com a mulher, era a obrigação do seu cunhado, né, ou seja, do seu irmão, né, se casar com a mulher, caso eles não tivessem tido filhos. Então a esposa era dada ao irmão ali, bom? Mas o irmão tinha que aceitar também aquele casamento, tá bom? Não era obrigado a casar. Bom, enfim, eles trouxeram essa questão para dizer que não poderia haver ressurreição. E aí eles dão um caso ali para Jesus Cristo, uma questão, não importa se é uma hipótese ou se era um caso real, tá bom? Mas Jesus Cristo dá a resposta a eles. Bom, eles contam o seguinte, que em uma família existia 10 homens, e o homem ali, ele se casou com uma mulher, recebeu aquela mulher ali e se casou. E ele morreu e não deixou filhos, né? Eles não tiveram filhos. Então, pela lei de Moisés, o irmão ele tem que se casar ali, né, com a cunhada. Então, assim aconteceu. Se casou com o cunhado, mas o cunhado também não teve filhos e faleceu. Então, eles começaram a dar exemplo, né? E falou, e assim aconteceu até chegar ao sétimo. E todos eles possuíram a mulher e todos morreram. E aí eles perguntam, né, a Jesus Cristo, qual dos homens será a mulher, sendo que todos os homens a possuíram, né? E aí Jesus Cristo responde, eu vou começar a ler aqui ó, no Mateus 22, versículo 28, né, que é a pergunta deles. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não leste o que Deus vos declarou dizendo, eu sou Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, na questão da ressurreição, ele falou assim, olha, sobre a ressurreição, olha, o próprio Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Ou seja, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, ele disse que os grandes patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam vivos. Em que sentido? Espiritualmente, né? Então eles haviam morrido na carne, mas eles estavam vivos em espírito. Então quando nós morremos, nós continuamos vivos em espírito. Então isso aqui ele ensina claramente aqui que Deus, ele não é Deus dos mortos, tá bom? Então se ele falasse, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se eles já morreram, né? Então seria Deus dos mortos. Mas ele falou, não, sou Deus dos vivos. Todos continuam vivos para Deus. Então é bem interessante aqui. E ele falando a respeito da ressurreição, né? É isso que ele colocou, que todos vão ressuscitar. Porém, nessa parte aqui que as pessoas se enganam um pouco, né? Falando, no céu vamos ser só anjos, tá bom? Porque Jesus Cristo, ele responde para eles o seguinte aqui nessa questão, né? Ele diz assim no versículo. Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Bom, então Cristo ele fala duas coisas aqui para eles, que eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que eles não conheciam as Escrituras? Porque na lei de Moisés, quando você casava ali com o irmão morria e casava ali a mulher dele com o cunhado, quando eles tivessem semente ou filhos, aquilo era para o falecido, né? Ou seja, dariam semente, ou seja, posteridade para o falecido, tá bom? E assim por diante. Então ele falou, vocês não conhecem as Escrituras, dizendo assim, porque o que se casou está dando descendência àquele que faleceu, tá bom? Então, por que ele diz que não conhece as Escrituras? Porque as Escrituras é clara de que se o homem ele se selou com a mulher, se casou com a mulher, aquela esposa é dele, não era para ter dúvida, né, de qual dos homens seria a esposa. Ora, seria do primeiro, porque o primeiro a recebeu como mulher ali no sentido de selamento, né, que se casaram ali para a eternidade. Então não importa quantos casamentos mais a pessoa teve, né, poderia ter sido um exemplo até maior aí de 10 casamentos. Bom, se ele selou com a primeira, é com a primeira ali que vale, né, o casamento, tem que ser casado pela lei do Senhor. Tá bom? E aí ele fala, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque o que Deus sela, tá bom? O que é selado aqui na terra é selado no céu. Então por isso que Cristo fala que eles não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus nesse sentido. Bom, para explicar só um pouquinho rapidinho aqui a respeito dessa lei de Moisés, tem um caso aqui em Gênesis capítulo 38, que diz assim, ó. E então disse Judá a Onã. Onã, o que aconteceu? A mesma situação aqui que o saduceu está falando. O irmão de Onã morreu e ele tinha que receber ali a cunhada para casar com ela, né? E dar ali descendência ao seu irmão, tá bom? Honrar o nome do seu irmão ali e dar descendência a ele, tá bom? E olha só o que acontece. E então disse Judá a Onã. Achega-te a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando se achegava a mulher de seu irmão, derramava-se na terra, para não lhe dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então olha só, o homem ele não era obrigado a casar ali com a mulher, mas ele aceitou esse casamento, né? Então ele recebeu a cunhada ali como esposa. Mas aí ele não quis dar semente a seu irmão. E aí toda vez ali que era nos finalmente, né? Quando eles estavam se achegando a mulher ali, na hora final ali ele pegava e jogava na terra ali e pronto, né? Não dava semente ali ao seu irmão. E o Senhor, conforme diz o versículo, achou mal isso aos olhos e também matou Onã pela maldade do coração dele de não suscitar descendência a seu irmão. Bom, devemos entender aqui, né, inclusive alguns teólogos falam sobre isso, sobre essa descendência,
que o Onã talvez ele não quisesse dar descendência a seu irmão, porque o que era do seu irmão falecido cairia na mão dele, porque se ele não tivesse filho com a esposa do irmão dele, né, as posses do irmão dele cairiam para ele, porque se tivesse seria dos filhos da mulher ali, que seria a herança do irmão dele. Então, alguns teólogos falam sobre isso, mas Deus ele pouco se importa com dinheiro, né? Ele não está preocupado com posses ou coisa assim, mas é uma coisa que nós devemos entender. Se uma pessoa ela é selada com um esposo, mesmo que esse esposo morra, se ela adquirir um casamento para esta vida, os filhos que ela tiver está selado junto com o homem que ela está selada, então os filhos será dele. Então, como Onã ele estava fazendo essa maldade e não queria suscitar descendência a seu irmão, de propósito, conforme diz a Escritura, o Senhor achou mal aos seus olhos e também matou Onã. Bom, então só para esclarecer um pouquinho aí essa questão. Bom, eu vou terminar a mensagem de hoje com uma pergunta da Andréa Rosa. Deixa eu pegar a pergunta dela aqui. Ela perguntou o seguinte no canal aqui. Bom dia, irmão Vanderlei. Tenho uma dúvida. O que pode acontecer com pessoas que são casadas, porém o marido ou a esposa não aceitam o evangelho? Bom, é uma boa pergunta aqui, né? Se o marido ele é da igreja, a esposa não aceitou o evangelho, ou se a esposa é da igreja e o marido ali não aceitou o evangelho, o que vai acontecer com essas pessoas? Bom, no caso daquela pessoa que não fez os convênios com o Senhor, ela vai poder ser salva, tá bom? Mas como não se casaram para a eternidade, né? Não foram selados aí, que é o chamado casamento no tempo, não foram selados para a eternidade, o casamento ele vai ter fim, porque tem que ser casado por quem tem autoridade do sacerdócio, para que esse casamento seja feito aqui na terra e seja válido lá no céu também. Tá bom? Então não poderão ficar junto como famílias. É o mesmo caso lá de Jesus Cristo ensinando, né? Aqueles que casaram somente para essa terra, né? Depois dessa terra acabou. Tá bom? Eu vou compartilhar a escritura aqui, que é melhor a escritura explicando do que eu, né? Seção 132, versículo 15. Olha o que diz aqui, Andréa Rosa. Portanto, se um homem se casar com uma mulher no mundo e não se casar com ela por meu intermédio, nem por minha palavra, e fizer convênio com ela enquanto estiver no mundo, e com ela e seu convênio e casamento não terão valor quando estiverem fora do mundo. Portanto, não serão ligados por meio de por alguma lei, enquanto estiverem no mundo. Aqui está explicando que o casamento na terra é válido somente para a terra. Se não for casado pela lei do Senhor, o casamento ele não vai ter validade fora do mundo. Olha o versículo 16. Portanto, quando estão fora do mundo, não se casam nem são dados em casamentos, mas são designados anjos no céu. Anjos esses que são servos ministradores, para ministrar em favor daqueles que são dignos de um peso maior, tá bom? Imutável e eterno de glória. Porque esses anjos não guardaram a minha lei, portanto, não podem crescer, mas permanecerão separados e solteiros sem exaltação no seu estado de salvação. Então, olha, eles vão ter salvação, só não a exaltação, que conforme eu comecei a mensagem, falando ali sobre os 3 graus de glória, o mais elevado ali, a pessoa precisa estar na ordem do sacerdócio ser casado, tá bom? Bom, se você não teve a oportunidade de ter um casamento celestial, só guarde os convênios do Senhor. E o Senhor ele vai poder providenciar isso para você. Ou no milênio teremos alguma chance também, né? Se você não teve a oportunidade, também vai ter essa oportunidade no milênio aí para obter esse casamento. O Senhor vai corrigir todas as falhas, tá bom? E é isso que eu compartilho hoje com vocês, falando sobre o novo e eterno convênio, que é do casamento também. Ele fala do casamento porque é um dos últimos requisitos para entrar na exaltação no grau mais elevado, ali no céu mais elevado que Deus ele criou, tá bom?
Mas o novo e eterno convênio não significa o casamento, é a junção de todos os convênios que nós temos que fazer para entrar na glória celestial, no céu mais elevado ali, no grau mais elevado, tá bom? Na glória maior. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.